Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para estudarmos a terceira lição desta série de lições em defesa da fé cristã, e o título da nossa lição de hoje é a encarnação do Verbo. Mas antes das câmeras começarem a rodar aqui adiante de mim, meu esposo se preparando no seu material próprio, eu estava aqui com a revista na mão e lendo agora a leitura bíblica em classe mais uma vez antes de começar a gravar esta aula. E vi aquilo que não tinha tomado atenção antes e eu quero já compartilhar com você. O segundo texto da leitura bíblica em classe, que é o de 1 João capítulo 4, eu vou tomar 1 minuto da sua atenção, mas eu vou te trazer esta visão aqui, que eu penso que vai nos ajudar muito, inclusive, no entendimento do restante desta aula e desta série de lições. Diz o texto: amados, portanto, 1 João 4:1, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Posso fazer uma pausa aí? Ora, o espírito que está falando neste texto está com E maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Portanto, não se está falando do Espírito de Deus, mas de outro qualquer espírito. Dentro do homem, cada um tem um espírito, com E minúsculo. Outros seres espirituais são seres espirituais, portanto, são espíritos com E minúsculo. Todo e qualquer espírito existente pode ser, teoricamente, um destes espíritos a que João se refere. Portanto, João começa chamando a atenção da igreja que nós não creiamos em todo espírito. Quer dizer que, presta atenção, por favor, porque já começamos quente, né? Esta aula. Quer dizer que nós, como seres humanos, apesar de andarmos e convivermos no mundo normalmente com as pessoas, nós estamos diariamente lidando com outros espíritos. E com isso eu não quero já trazer aqui aquele sentimento de batalha espiritual e de coisas de mundo espiritual e trazer Hollywood para a nossa classe aqui, de maneira alguma. Mas trazer-nos um entendimento que é bíblico. E ele disse, olha, por quê? Porque nós temos que provar se estes espíritos com quem nós vivenciamos ou lidamos com eles são de Deus. Porque aí ele segue dizendo, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado do mundo. Segunda correlação que eu aprendo aqui com você. Espíritos e falsos profetas. João, ao relacionar estas duas coisas, eu entendo claramente que os falsos profetas, tendo espíritos neles, tendo relacionamento com outros espíritos, são portadores de mensagens destes espíritos para nós, para com quem eles estejam lidando. Sim ou não? Porque João disse, olha, vocês têm espíritos, né, que estão ao redor de você, não creio em todos, mas provem. Mas a gente não vê o espírito. Primeira coisa, ninguém vê espírito por aí. Bom, dizer ninguém, talvez alguém tenha tido no passado, enfim, alguma experiência, não é o caso. Vamos colocar de maneira geral, ninguém está vendo espírito por aí. Mas, segundo o texto bíblico, nós temos contato, porque ele diz, não creiam, mas provem. E aí vincula, porque existem muitos falsos profetas, ou seja, em alguma coisa a palavra está dizendo que estes falsos profetas são usados ou são instrumentos destes espíritos no nosso meio. Veja o segundo versículo. Aí ele diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Agora, com E maiúsculo, está dizendo que é o de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E você já sabe, já leu a lição com certeza de número 3, sabe que o tema desta lição é falar sobre Jesus tendo vindo em carne, em ele ser perfeitamente homem quando veio, quando foi encarnado, e como já falamos do título, a encarnação do Verbo. Então ele diz, quando o Espírito é de Deus, vai confessar isto, e eu vou terminar esta introdução com esta palavra. Nós às vezes pensamos que provar espírito é somente um assunto espiritual e para quem tem o dom espiritual. Mas neste texto, eu e você aprendemos uma coisa muito interessante. É que nós reconhecemos o Espírito por aquilo que alguém confessa, que alguém professa. Ou seja, a doutrina que uma pessoa carrega, que ensina, que fala, que dispõe, que veicula, que crê,
está inserida na realidade espiritual dessa pessoa. Será que nós já vimos isso e podemos dar glória a Jesus? Amém? Então João está nos dando uma lição que nós estamos tentando aqui aprender. Qual é o problema com essas pequenas, pelo menos aparentemente parecem pequenas indisposições ou pequenas diferenças, porque um vê desse jeito, o outro daquele. Será que isso não é muito pequeno? Então nós vamos aprender pela palavra, se temos temor dela. E que privilégio para nós. A verdade é essa, irmãos. Eu estou aqui nessa série de lições já sendo extremamente abençoada, porque cria assim, mas não sabia como explicar. Mas em agora preparar estas aulas, estar ensinando estas aulas, Deus nos está ajudando a ter esta clara evidência para não só conhecermos, mas arraigarmos a nossa fé e saber que é necessário, sim, uma defesa que faz diferença, sim, no corpo de Cristo. E quando há uma diferença, veja bem a profundidade disso, por favor. Eu quero terminar já essa introdução, não gosto de me alargar muito, mas eu acho que nós estamos já tendo grande lucro espiritual aqui. Porque nós conectamos, pela palavra de Deus, estas três coisas. Os espíritos que não são de Deus, os falsos profetas, ou seja, veiculadores humanos, e a doutrina que eles carregam. As três coisas estão ligadas. Então nós não precisamos jogar pedra em ninguém ou pensar que é isso ou aquilo. As três coisas estão ligadas. Aquilo que é espiritual no mais profundo, perturbador de outro espírito, que segundo João diz, não é de Deus, que pelo contrário ele segue, se nós lêssemos aqui em diante, né? Eu vou até ler para ficar nas palavras dele. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Tá aí. Então, nós quando temos uma operação espiritual, que a Bíblia nos diz é a operação do anticristo, ou seja, de tudo que se opõe a Cristo e a Deus, este vai ser veiculado no nosso meio evangélico por falsos profetas. Então, o vínculo dos falsos profetas com eles, existe uma substância que é o que é passado, e é através da doutrina. Então, não só uma presença espiritual e uma virtude espiritual que os falsos profetas caminham e levam, porque o espírito é outro, e quando nós comunicamos, existe esta vertente espiritual que nós não vemos, muitas vezes não reconhecemos, mas que existe, é bíblico. Mas há este ponto que a Bíblia nos ensina a dizer: você quer provar os espíritos? Vamos dizer, você não tem nenhuma experiência, tudo bem. Mas a Bíblia diz, então, olhe para o que eles creem. Se eles confessarem que Jesus Cristo não vem em carne, então o espírito que está atuando nele, neste falso profeta, é do anticristo. Será que nós entendemos a profundidade disso? Então, quando nós olharmos agora para uma diferença doutrinária, nós precisamos pesar com outro peso. Não com este que a nossa realidade moderna impõe sobre nós, de olharmos como somente, talvez, uma opinião. Não é questão de opinião. Doutrina é sério e sério para Deus. Aqui entre nós, como eu sempre digo, a gente pode ter as nossas opiniões, está tudo bem, mas aquilo que Deus diz que é, a autoridade é de cima, e nós somente temos que aprender dele, submetermos a ele e vivermos na presença dele. Com isso, eu quero saudar a você mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, e nós já vamos começar o roteiro de estudo. Sempre aqui no nosso canal, meu nome é Manuela Barros e eu a cada semana disponibilizo para você um roteiro paralelo ao estudo da nossa revista, não é? Baseado naquilo que está escrito aqui, que nós aprendemos daqui, não é? Mas nós colocamos de uma maneira didática e dinâmica para você, professor, trazer na sua sala de aula. Você vai ver nesta aula que os tópicos são dinâmicos de maneira que você pode estar lendo a revista e aí colocando em um ou outro lugar cada um destes tópicos para trazer este ensino de uma maneira profunda, ao mesmo tempo simples e didática, para que haja um aprendizado. Eu espero em Deus que nós sejamos felizes, não só nesta pré-aula aqui, mas você que estará no domingo ensinando diante da sua classe. Os três tópicos serão: refutação bíblica do docetismo. Segundo lugar, as implicações teológicas do docetismo. E em terceiro lugar, a tricotomia de Jesus. Então, o primeiro dos nossos tópicos vai tratar da refutação bíblica do docetismo, segundo o pastor Ezequias Soares, comentarista da nossa lição.
No primeiro tópico, ele explica que docetismo consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. No segundo tópico, nós vamos entender o perigo, ou seja, as implicações. Portanto, trata-se de um pensamento que entende o ensino bíblico de uma forma particular. E, em verdade, por que não já adiantar, nega certo ensino bíblico que nos mostra, o que nós vamos estudar no primeiro tópico, nos ensina que Jesus veio em carne, ele foi 100% homem, plenamente homem, foi Deus feito em forma de homem, humana, e aquele que nega isso, como já vimos na introdução, está sendo usado pelo espírito do anticristo. Mas no primeiro tópico nós vamos entender ou observar a comprovação bíblica, não é, acerca da pessoa de Jesus, de que ele foi plenamente um ser humano como nós somos. E no segundo tópico nós trataremos da refutação teológica. Então, nosso primeiro tópico trata-se da refutação bíblica do docetismo. Nós vamos dividir, como de costume, em 3 subtópicos. Primeiro, falar sobre o nascimento físico virginal. Segundo lugar, falaremos sobre o desenvolvimento físico corpóreo de Jesus e, em terceiro lugar, a interação física dele, Jesus, com os outros. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos relembrar, porque nós conhecemos esta verdade, mas veja que às vezes a gente pensa que são coisas tão simples, mas que por causas das heresias, nós temos que ser lembrados e estarmos ancorados para não sermos levados por vento de doutrina alguma. Portanto, o primeiro subtópico trata-se do nascimento físico virginal de Jesus. Isaías 7,14, o texto diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Então, começamos já este tópico vendo esta realidade, uma promessa. Nem tinha acontecido, nem a virgem tinha nascido, mas Deus já estava usando por boca do profeta Isaías esta profecia que é um menino, que uma virgem de verdade, uma mulher de verdade, que seria virgem, estaria nesta posição, né, de virgem, haveria de conceber e dar à luz, ou seja, parir, gerar do seu lombo, não é, um filho, e este filho seria o Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 18, 20, 24 e 25, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Então, o que nós recebemos aqui, entendemos aqui deste texto, é a coisa mais natural que nós conhecemos. Uma mulher engravidar e dar à luz. Ora, Jesus, apesar de ter sido concebido por visitação, você vai lembrar do texto completo, com certeza, o anjo aparece a Maria trazendo uma mensagem de Deus, dizendo que ela foi a escolhida. Havia a expectativa entre as mulheres de Israel daquela que haveria de ser, por causa das profecias, mãe do Messias. Havia uma expectativa histórica na nação de Israel. Ora, Maria, com certeza, entre tantas outras, eu imagino que, apesar de haver uma expectativa nacional, a gente nunca pensa que vai ser a gente, né? O escolhido ou a escolhida, mas de repente Maria, na sua juventude, ainda desposada, ou seja, noiva de José, recebe esta visita do anjo e escuta esta mensagem e diz: não temas, mas o que vai ser gerado, colocado dentro de ti, ou seja, esta semente de vida, é do Espírito Santo, porque ela até perguntou como é que vai acontecer, né? Ela entendia da natureza do assunto e sabia que para entrar a semente masculina teria que ser pelo ato sexual, e ela perguntou: eu não sou casada ainda, eu não me juntei com José em casamento ainda, então
o anjo explica, vai descer sobre ti a virtude do Altíssimo, né? E vai colocar essa semente dentro do seu ventre. Ora. Então o que aconteceu foi que ela recebeu esta visita do Espírito Santo, a semente de Deus, o verbo foi feito em carne e ali era unicelular e foi colocado em Maria, mas cresceu já desde o ventre e para isso a biologia nos ajuda e estamos em dias que este conhecimento está cada vez mais explícito e claro para nós, da naturalidade das divisões celulares, das modificações que vão dando vazão a cada órgão, a cada parte da construção do ser humano, apesar de dizer que a biologia reconhece, não deixa de ser um milagre de Deus a cada um de nós, algo extraordinário. Glória seja dada ao nome do Criador, aleluia. Mas o menino Jesus, o feto ali naquele tempo, não é? Ainda que a natureza espiritual que foi colocada, não é? Era o verbo sendo encarnado, mas estava encarnado, e encarnar significa dentro da carne. Amém? Ora, então ele se cresceu ali dentro como qualquer homem e veio ao mundo pelo mesmo útero, no melhor sentido, com todo o respeito que qualquer ser humano. Isso significa dar à luz. Então Jesus não apareceu, como sugere ao docetismo histórico, conforme o pastor nos colocou aqui, como um fantasma, alguém que já apareceu crescido, alguém que já apareceu nas ruas pregando alguma coisa. Não. A Bíblia, historicamente, fala do encontro de Maria com o anjo, fala da pessoa de José que estava desposado com ela, inclusive que por saber depois que ela veio contar essa história e dizer que estava grávida, quis até deixá-la, você sabe disso, mas também o Senhor, um anjo apareceu para ele para dizer que estava tudo bem, que ele aceitasse, e ele, graças a Deus, aceitou, juntou-se a ela. E chegou o dia que, pelo mandato das autoridades ali, ele desceu até a cidade de Belém para cumprir aquele mandato, e ali, então, chegou os dias, não é, que Jesus estava por nascer, e ele nasceu ali em Belém da Judéia, cumprindo, inclusive, uma profecia que tinha sido dita. Mas nasceu como homem, pelo mesmo lugar ali, o mesmo tipo de cordão umbilical, ele se alimentava do que Maria se alimentava através desta realidade, não é, dentro do útero da mulher, como todos nós, assim Jesus veio ao mundo. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, o texto diz, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz, e deu à luz ao seu filho, primogênito, e envolveu em panos numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na estalagem. E desde já, eu já começando a conversar sobre este assunto, eu às vezes sinto, quando eu falo da humanidade de Jesus, e eu penso que neste sentido é onde nós todos seres humanos sentimos esta mesma coisa. Eu já conversei algumas vezes até sobre isso com a professora Vânia, que nós trabalhamos juntas por muitos anos, né, no ensino da palavra de Deus, deste sentimento nosso. A gente tem uma reação de falar sobre Jesus como homem, porque nós queremos vê-lo, caracterizá-lo somente como Deus, ou seja, mesmo que a gente saiba que ele veio como homem para o sacrifício, é difícil para nós atribuir a realidade da humanidade de Jesus totalmente. Nós sempre queremos dar um crédito mais divino do que é. Mas a realidade do nosso sentimento não muda a realidade daquilo que Deus fez e daquilo que ele revelou. O que tem que mover o nosso coração, inclusive, é a revelação. O que Deus disse que é o que é. Então, nós não precisamos glamorizar nem um lado, nem outro. Deus não precisa de defesa. O que ele fez porque ele sabia que tinha que fazer desta maneira, ele sabia o porquê e ele nos faz entender o porquê, né? Mas ele não precisa de nenhum sentimento da nossa parte. Ele quis fazer assim. Parte do projeto de Deus para a salvação da humanidade foi que o Verbo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se fizesse em forma de homem, encarnasse e fosse um natural, fisicamente e humanamente fosse como nós. E eu já estou fazendo esse paralelo porque não só eu sinto quando eu estou falando, eu sinto isso, eu sinto.
Às vezes é um incômodo. E já recebi de alguns irmãos, às vezes, uma pancada, né? Bem assim colocada nos textos ou nas perguntas, como que confrontando determinadas realidades humanas de Jesus. Mas quando eu vou para a palavra, eu, num certo sentido, até concordo com o irmão que está falando, porque eu ressinto esta realidade. Mas quando eu vou para a palavra, eu tenho que estar debaixo desta palavra. Porque se a gente não tiver aonde ancorar a nossa fé em uma revelação, nós não temos nada. Nós vamos estar simplesmente lidando com sentimentos e opiniões diferenciadas uns dos outros. E aí, por que não o docetismo? Claro que não. O que lida, o que manda, o que é autoridade para nós, graças a Deus, que é o Deus que revelou a palavra, e diga de passagem, a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Vamos ao segundo subtópico, desenvolvimento físico corpóreo. Vamos ainda em Lucas, onde estamos, capítulo 2, versículo 40 ao 42, saltamos até o 52 também. E o menino, que era Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. O que nós encontramos neste texto? Um menino crescendo, um menino crescendo. E o interessante aí são as colocações bíblicas, porque o texto sendo inspirado poderia dar algum valor mais divino para Jesus e não colocar só na simplicidade de que ele crescia em espírito e em graça e em sabedoria. Ele já não tinha a plenitude de tudo isso? Não. Ele se despiu daquilo que ele era como Deus, não dos atributos morais de Deus, o amor, a sabedoria, a justiça. A moral de Deus estava perfeita nele, porque ele é o segundo Adão que estava em perfeição. Mas as características naturais de Deus, como onipresença, onisciência, eternidade, ele despiu-se dessa natureza, ou seja, deixou de ser Deus neste sentido, porque ele ficou enclaustrado. Não é que ele deixou de ser Deus, ele despiu-se disso para enclaustrar numa cláusula que não permitiria ele viver esta divindade, que é a nossa humanidade. Nós somos espírito, e espírito, a princípio, pode estar em qualquer lugar, pode viajar de um lugar para o outro. Nós não podemos. Por quê? Porque estamos enclaustrados, não é? Na nossa humanidade, na nossa carne. Amém? Então, o que Jesus fez foi exatamente isso. E nós agora observamos a Bíblia mencionando características de crescimento natural. Ele não deixou de ser Jesus, o segundo, o verbo. Ele não deixou de ser o Filho de Deus, mas ele agora estava em uma forma 100% humana como nós, preso dentro da nossa humanidade. E para sair da humanidade, ele passaria pela morte, que é a maneira que nós vamos sair dessa prisão, num certo sentido, deste corpo, né, da nossa morte, quando passarmos, enfim, o nosso espírito, o nosso ser espiritual estará fora deste corpo humano, desta humanidade. Mas Jesus se fez humano. E você vai ver os detalhes da palavra falando sobre o crescimento dele, inclusive os detalhes, com 12 anos, ou seja, ele não era um fantasma, ele não era alguém que já apareceu adulto, ele não era somente uma aparição de um Deus, não só ele nasceu de uma virgem, ele cresceu, ele foi um jovem, e diz até, ele crescia em graça para com Deus. Por que a palavra não diz só que ele crescia em graça para com os homens? Ele já não tinha toda a graça para com Deus? São pequenas perguntas, mas enfim, que nos ajudam a dar uma luz à realidade do que é ele estar aqui verdadeiramente como homem. Mas graças a Deus, não vamos também entrar demais, né? Porque até a gente, para não se confundir aí, glória a Jesus. Mas o fato é que ele era humano, 100% humano ou não era? Sim, nasceu, cresceu e agora, o que mais? Interagiu fisicamente. João, primeira carta, não é? De João, capítulo 1, versículo 1, o texto diz: o que desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e o que mais que diz aí? E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Nós sabíamos como homens, eles sabiam, eles reconheceram que ele era a palavra da vida. Aleluia! Ele era o verbo encarnado, ele era o Filho de Deus, mas as mãos deles puderam
tocar nele, sentir esta carne, esta realidade corpórea do Filho de Deus encarnado, feito homem, como qualquer outro homem, com a exceção de que ele não tinha a natureza pecadora espiritual que nós temos no pecado. No nosso espírito nós nascemos separados de Deus por causa do pecado. Este foi a única diferença de Jesus, é no concernente ao seu ser espiritual. Nós vamos falar disso no terceiro tópico desta lição, porque o segundo tópico nós vamos estar falando sobre implicações teológicas. Mas na interação física eu falei de 1 João, agora eu vou deixar em um outro texto, em João 19, 33 e 34. Diz o seguinte: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E eu já li alguns relatos, enfim, científicos, né, das pessoas que falam sobre essa realidade de Jesus e, inclusive, explicam por que saiu assim assado. Ou seja, nós reconhecemos hoje, humanamente, como em todos os detalhes o corpo de Jesus era 100% como qualquer um de nós. Ele sentiu como qualquer, se um de nós tivéssemos que passar pela mesma punição, pelo mesmo martírio que ele passou, nós humanamente sentiríamos fisicamente, não estou falando espiritualmente, nós fisicamente sentiríamos a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus, simplesmente, esta é uma realidade. Ele se fez carne, ele nasceu como um bebê, um menino, um homem, e habitou entre nós, e as nossas mãos, aqueles que tiveram no tempo, tocaram a palavra da vida. Segundo tópico, vamos falar das implicações teológicas do docetismo. O que significa isso, irmã? Significa o seguinte, que crer nestas pequenas diferenças, que eu, quando falo pequenas, eu tenho que colocar aspas aí, porque nós estamos aprendendo que não são pequenas. E nós vamos descobrir, na verdade, não foi no que eu falei até agora, porque isso aí a gente já sabia. Amém? Nós vamos entender agora, porque quando falamos de implicações teológicas, nós vamos entender por que é perigoso crer nessas coisas. Por que é perigoso? Qual o problema? Qual o problema? E nós vamos entender neste tópico. Primeiro subtópico. Se Jesus não veio em carne. Segundo subtópico. Então Jesus não morreu. Terceiro subtópico. Portanto, Jesus não ressuscitou. Pronto. O pastor Ezequias nos deu isso que nós estamos escrevendo aí, né? Estes três subtópicos veio diretamente da lição, que ele colocou aqui para nós, está no tópico segundo, no terceiro subtópico, uma crença herética. Ele colocou aí. Mesmas palavras que eu estou colocando. Em outras palavras, se nós cremos no que o docetismo, não importa o nome, mas que Jesus não estava aqui 100% em carne como homem, se ele não era 100% homem, então ele não morreu. Eu já ouvi, não com este nome de docetismo, eu digo em dias como hoje, né, nos dias de hoje, mas este mesmo sentimento colocado de uma maneira um pouquinho diferente, falando sobre a morte só espiritual de Cristo na cruz, umas coisas assim. E às vezes a gente pergunta assim, mas será que não é só ignorância, falta é modo de dizer, é uma besteirinha? Não. A implicação é central, é doutrinária, da espinha dorsal da fé cristã, está ancorada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Se ele nunca foi carne, então ele nunca morreu. Porque espírito não morre. Todo espírito que foi criado, ele é eterno. Nenhum dos nossos espíritos morrerá. Nós temos um destino eterno, ou é vida eterna com Deus, ou é morte eterna longe de Deus, num lugar que a Bíblia chama de inferno. Mas eles não desaparecerão, eles não morrem. E se este Espírito divino, não é, veio, esteve, apareceu, ele nunca pôde morrer. Se houve uma morte é porque houve uma vida física, humana. E se ele não morreu, então ele não ressuscitou. Ele simplesmente, como diz aqui, apareceu e desapareceu. E a nossa fé está fundada em quê? Se Paulo disse para nós, é a palavra revelada. Se nós começarmos a receber parece pequena coisa sobre essa, irmãos, isso aqui perde o sentido, pode jogar fora no lixo. Toda a revelação de Deus para nós não vale absolutamente nada. O próprio apóstolo Paulo disse, Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós seguimos no nosso pecado. E o que aconteceria de todo o sacrifício, de toda a preparação dos cordeiros que foram como símbolo do cordeiro que haveria de vir?
Toda a fé da humanidade, toda a revelação numa doutrina pequena, espúria como essa, jogaria fora literalmente toda esta revelação. Nós precisamos de algo mais aonde nos sustentar, porque o docetismo sozinho jogaria fora toda esta revelação. Então nós aprendemos que as pequenas coisas como essa não são nada pequenas. Para mim, volto a dizer, é forte, porque a gente lida com estas pequenas coisas o tempo inteiro. E nós já estamos tão cheios delas, em termos de quantidade, que a gente até se pergunta, mas será? Então, peraí, meu Deus. Então tá um monte de gente para todo lado se desviando errado em outros caminhos. Posso falar uma verdade triste? É a realidade. É a realidade. É a realidade. É por isso, irmão, é por isso, minha irmã, que nós temos que agradecer, porque Deus foi bondoso para conosco, de permitir esta série de lições, que alguns de nós olhou para ela e disse, meu Deus, como é que eu vou ensinar sobre essas coisas? Eu não tenho essas palavras, negócio de docetismo, negócio disso e aquilo, será que eu vou ter que aprender com um doutor aí, e ver isso e estudar aquilo? Será que eu vou ter condições de falar sobre isso? Vai! Deus nos dará, porque Ele foi misericordioso de nos dar essa série de lições para nós entendermos algo muito simples, mas importante, que talvez eu jamais teria a oportunidade de falar com você sobre isso, mas Deus nos está dando pequenas, entre aspas, e põe aspa grande, diferenças doutrinárias, são enormes, fazem toda a diferença e tem levado milhares de pessoas apartando-os da verdade do Evangelho, e eles não estão entendendo isto. Com isso, querido irmão, abraça a tua Bíblia, física ou no seu coração, no seu sentimento, porque esta revelação é preciosa demais, é tudo que nós temos, que presente que Deus nos deu, aleluia. E este Espírito que Ele deixou conosco, confirma-nos agora. Eu sei que você sente a mesma confirmação que eu sinto. Vamos nos alegrar e vamos nos esforçar para ensinar com graça esta verdade. Quais são as implicações, então? Já mencionamos aqui, mas vamos ler os textos. Em primeiro lugar, se Jesus não veio em carne. Filipenses capítulo 2, este texto tão conhecido, 5 a 8. O texto diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, está aí a palavra bíblica, aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se, o que significa isso? Isso aí, escuta por favor, Paulo não está falando de quando ele estava aqui, não, isso aí é lá, quando ele estava antes dele vir encarnado. Ele não teve lá usurpação, ser igual a Deus, mas aceitou o projeto do Pai, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós vemos esta realidade. Jesus aceitou o projeto do Pai, o desafio do Pai, que precisava do sacrifício de um homem sem pecado para pagar, por fim, para expiar o preço do pecado, aleluia, da humanidade. E ele fez sendo obediente a este projeto, ao mandato do Pai, ao plano do Pai, aleluia, e foi obediente até a morte e morte de cruz. 2 João capítulo 1, versículo 7 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, Jesus vir em carne é doutrina central da nossa fé. Qualquer coisa que desvie disso é uma teologia enganosa. Teologia é um aprendizado sobre a pessoa de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a verdade de Deus que nós aprendemos das Escrituras Sagradas. Mas quem formula, escuta por favor, quem faz formulações teológicas são os homens. Eu leio na Bíblia, entendo e ponho num livro uma formulação teológica como esta, por exemplo. Jesus Cristo veio em carne e ele era perfeitamente humano. É uma formulação teológica.
Se eu escrever um tomo, para ficar bem chique, né, irmão? Um livro teológico, né? Então eu posso fazer colocações, se eu estou fazendo o capítulo, etc., o estudo sobre a divindade de Cristo, então eu vou achar vários textos, vou fazer algumas colocações, né, de entendimento sobre o texto e eu estou fazendo teologia. Mas a nossa teologia é bíblica e simplesmente bíblica. Ora, então nós retiramos e extraímos 100% e vamos para trás e para frente, assim, com a Bíblia, e chegamos a esta verdade de que Jesus Cristo veio em carne. Se nós mudarmos isso, nós estamos mudando a doutrina e, por condições diretas, a teologia que nós cremos. E eu digo teologia que nós cremos porque há outras teologias. É isso que eu estou querendo deixar isto claro. Às vezes a gente, né, uma vez eu falei de teologia, que é isso, que é coisa do homem, pronto, levei umas pedras aí, né? É isso mesmo. Teologia quem faz é o homem. Agora a revelação de Deus é de Deus. A verdade de Deus não muda. E eu vou dizer uma palavra que eu gosto muito, a doutrina de Deus está aqui. Amém? Então eu até gosto mais de usar esta palavra doutrina por causa disso. É o conjunto de ensinamentos sobre Deus. Isso está aqui. Então as implicações teológicas ou doutrinárias nossas vai ser forte. E a primeira delas que nós temos que entender é que Jesus veio em carne. Então, em segundo lugar, Jesus não morreu. Ou seja, se ele não tivesse vindo em carne, a primeira, então Jesus não poderia ter morrido. João capítulo 19, versículo 33. Ao versículo 37, o texto diz o seguinte: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, e aquele que viu o testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, era João, né, que estava escrevendo esse livro aí, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aqueles que traspassaram. Então veja, que João não só dá testemunho que eu vi, ele diz aqui, esse que está escrevendo aqui é aquele que viu, que sabe que esse testemunho é de verdade, né? E aí ele dá testemunho daquilo que a profecia dizia, que na profecia, ou seja, no nosso Antigo Testamento, né, que era a Bíblia dos judeus na época, ele dizia que o Messias não teria nenhum dos seus ossos quebrados e que também haveria de ser traspassado. Tudo isso que aconteceu, portanto, com o corpo, com o homem físico, Jesus já estava profetizado. Mas aqui nós vemos que o quê? Ele morreu. E as comprovações, como eu disse hoje, há muitas pessoas estudiosas que tomam tempo em verificar essas coisas e vão comprovando de como, né, esses aspectos humanos, né, aconteceram dos detalhes da morte de Jesus. Nós não precisamos atentar a tudo isso para entender aquilo que é mais simples. O que é? É que Jesus morreu. Como homem, ele foi sacrificado, ele sentiu tudo que um homem sentiria de passar na cruz do Calvário ali agora. Se Jesus não veio em carne, então ele não sentiu nada daquilo. Amém? E ele não morreu. Porque se ele não estava aqui em carne. Veja que a coluna vertebral da nossa fé é ligada a uma coisa que parece simples, mas não é. E o problema é aquilo que nós falamos de João lá no princípio, irmão. Escute, por favor. É que é um assunto espiritual. É tudo. Lembra do Espírito que não era de Deus, com os profetas, com a doutrina deles e com o Espírito do Anticristo? Lembra-se disso? Isto aqui significa que quem crê fora desta doutrina de que Cristo veio em carne e que, portanto, ele morreu e ele ressuscitou, tirar isso daqui aqui está neste casamento espiritual. E eu pergunto, de quem é? De que lado isso? É luz ou trevas? Claro que é trevas. Está aqui os espíritos que nós devemos estar testando, está aqui os profetas que estão em nossos dias, está aqui as doutrinas que eles creem, que desfaz, e o espírito do anticristo, todos são uma mesma coisa. Então essas coisas diferentinhas, nós estamos lidando com outro reino espiritual. E este é o problema. Porque quem está em trevas não pode estar na luz ao mesmo tempo. E esta implicação, irmãos, é forte demais. Mas é por isso que eu e você temos que agradecer a Deus. Porque não é que ninguém seja perfeito, nem existe a denominação perfeita, não. Mas graças a Deus que a nossa denominação ainda está em pé e ainda coloca em nossas mãos
a possibilidade de estudar algo como isso para a glória de Deus. Então, Jesus não teria morrido se não fosse homem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é aí nossa fé. Assim também os que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Ou seja, implicações doutrinárias. Se nós cremos que ele morreu e ressuscitou, então ele foi a primícia dos que dormem, como diz Paulo, não é isso? E aqueles que dormem em Deus, ele um dia, como prometeu, tornará a trazer com eles. Ou seja, se ele não morreu e não ressuscitou, nossa fé de ressuscitar é em vão, irmão. E que a nossa mãe que morreu em Cristo, a nossa avó que morreu em Cristo, ou todos aqueles, não vão ressuscitar, irmãos. Este é que é a implicação. E a gente pensa, não, é só uma, enfim, né, uma visão um pouco diferente. Não é. Não é, é outro. Escute, por favor, porque isso a gente está aprendendo da palavra de Deus e é profundo demais. É outro espírito. Isso é que é forte e que até eu estou aqui aprendendo com você. Porque até eu, não é que eu não achava que era errado, não. É errado, é heresia. Mas hoje, com você, eu estou aprendendo aqui que, para além disso, é outro espírito. Então nós estamos vendo várias igrejas sendo movidas por coisas espirituais. Escute, por favor, que isso é grande. E que é outro espírito. Desde que dentro da doutrina, porque da onde saiu, onde está a gente julgar se é ou não é? Porque às vezes a aparência é semelhante, às vezes é um pouco diferente, mas a gente diz, é só aparência, né, irmão? Mas na classe passada nós falamos e explicamos sobre isso. Tudo que você vê estético diferente, tudo que você vê uma inovação ou alguma coisa diferente do lado de fora, nas palavras, vá atrás da doutrina. A introdução desse vídeo foi espetacular, de Deus, um presente para nós. Foi para você, não foi para mim também. Aleluia, aleluia, aleluia. Vá atrás do que creem, porque diz lá no texto de João, que eu li com você, vou abrir. Conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa isto. Ou seja, o que é que eles estão confessando? A doutrina que está por trás muda tudo, porque isso, junto com falsos profetas, com o Espírito do Anticristo, é que fazem ele ser um outro Espírito. Quem está entendendo, vamos glorificar ao nome do Senhor. Terceiro lugar, portanto, Jesus não ressuscitou. Como assim? Se ele não veio em carne, então ele não morreu e então ele não ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, como não seria diferente este texto? Versículo 3 a 8, o texto diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei, diz Paulo, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Está aí, começando a nossa fé ancorada nisso. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto ressurreto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, é Paulo dizendo. Eu vou saltar para o 12, que diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha aí Paulo ensinando isso. Doutrina faz toda a diferença. Tem um grupinho lá entre os judeus que creem que não existe ressurreição, e se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Aí ele continua no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, diz Paulo aos Coríntios, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aleluia! Pela Bíblia nós só estamos perdoados porque ele se fez carne, porque ele foi levado ao altar do sacrifício naquela cruz, foi imolado, derramou o seu sangue, mas o seu sangue foi levado, aleluia, para ser apresentado diante do Pai, e ele ressuscitou
ressuscitou ao terceiro dia para tornar-se a primícia dos que dormem, para que eu e você pudéssemos ter esperança, aleluia, que um dia ressuscitaremos ou seremos transformados se estivermos vivos no dia de sua vinda. Este é o cerne da nossa fé e uma entre aspona, besteira ou engano, ou melhor dizendo, heresia do anticristo, chamada docetismo ou o nome que tenha hoje, aniquilaria esta verdade. Irmão, ou nós vivemos pela verdade ou estamos fora dela. Que difícil para nós, estamos sendo forçados a dizer neste mundo que cabe tudo. Que nós, como igreja, devemos ser mais flexíveis, porque quem são vocês para dizer o que é certo e errado? Ninguém, nós não somos nada, nem merecedores da nossa salvação nós somos, mas aquele que deu a revelação, aquele que enviou a Jesus, este foi o que disse: entrai pela porta que é estreita, andai por este caminho que é muito apertado, e o aperto dele é a doutrina, é a palavra, aleluia, mas aqueles que permanecerem neste caminho acharão, encontrarão a vida eterna. Nós não somos ninguém, nós não somos nada, nem merecedores de nada, mas Deus não se deixa escarnecer, e nós tão somente precisamos enraizarmos e defendermos e vivermos na verdade, como aprendemos na aula passada. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Então, se Jesus não veio em carne, ele não morreu e, portanto, ele não ressuscitou, mas ele veio em carne, ele morreu e ele ressuscitou. E a nossa fé, segundo Paulo, não é vã, aleluia, mas é viva e maravilhosa, e nós já podemos dar glória a Deus, aleluia, aleluia. Terceiro tópico para encerrar o estudo de hoje, a tricotomia de Jesus. Então, quem era Jesus, irmã? Ele era carne, como é que ele era Jesus e etc. Como é que funciona? Ele era um ser tricotômico estando em carne. No céu ele é eterno, ele é Deus, irmãos. Fora do tempo que ele esteve em carne, ele sempre foi, irmão. Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo. É o texto de Filipenses. Eu só sei disso pela Bíblia. Bendita palavra. Aleluia. Então, como é que funciona? Funciona conforme a Bíblia nos ensina. No Espírito ele era o Verbo estava aqui espiritualmente, mas encarnado, enclausulado. Capítulo 1, versículo 1 de João, texto que todos nós conhecemos, diz o seguinte: no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus, que é o Verbo, ele era Deus. Mas o Verbo se fez carne. Aleluia. João capítulo 10, versículo 30. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Ele estava aqui na terra dizendo isso. Eu e o Pai, espiritualmente. Aleluia. A essência espiritual de Jesus não mudou, mas ele estava encarnado. Ele se despiu, não é, da sua divindade nesse sentido, não é, aniquilando-se a si mesmo para tornar-se, achar-se em forma de homem. E a alma, como de um ser humano, ele tinha volição, ele podia errar, senão Satanás não ia ser bobo de tentá-lo. Ele podia errar, mas ele não errou. Ele venceu a tentação. E não foi só uma tentação. Aleluia. Mas ele podia, ele tinha volição, sentimentos, né, presentes na sua vida. Aleluia. João 19, versículo 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O que mostra isso? Sentimento, irmãos. Sentimento. Jesus estava na cruz. De lá ele via a mãe dele, Maria, né? E ele viu o discípulo a quem ele amava. Entendemos que era João ali. E disse, pediu, em outras palavras: cuida dela para mim, né? Então o que é isso, irmão? Sentimento. Não é um sentimento simplório, mas é sentimento, irmãos. É sentimento. Então, a sua alma funcionava semelhante a nós. Ele teve volição na alma do homem, onde nós raciocinamos, onde nós sentimos essa realidade. Jesus viveu a mesma coisa, capítulo 11, né? Outro texto aí que moveu, né? Mostrou o sentimento de Jesus, versículo 32 ao 36. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo:
Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, o que nós encontramos? Uma menção, uma exposição da humanidade de Jesus como sentimentos. Olha, irmãos, e até sabendo, porque Jesus ali, eu imagino que já sabia que ia operar aquele milagre da ressurreição de Lázaro. Mas ainda assim, quando Jesus olhava para as pessoas, ele via as pessoas. Ele amava as pessoas, ele sentia pelas pessoas e conseguia sentir nele como homem o sentimento e a realidade e a dor das pessoas. O choro de Jesus não foi falso, nenhuma sentimentalização barata, não. Mas ele como homem sentia, irmãos, e isso é bonito para nós entendermos, aleluia. Glória a Deus. Para nós podermos dizer, como Paulo nos diz, sejamos imitadores de Cristo, este Cristo, não só aquilo que ele nos ensinou e daquilo que ele é como Deus, mas como homem, ele foi um exemplo para nós como homem. E ele dizendo, se eu vivi isto e por isso, vocês também vão, vocês são meus discípulos, meus seguidores aqui. Ele não estava falando isso, meus seguidores, como um Deus e você seguindo a um Deus. Não, ele aqui, humanamente. Nós conseguiríamos alcançar, claro que a vitória maior é a espiritual que ele, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, daria a cada um de nós. E no corpo, ele foi plenamente humano como nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15, o texto diz, porque não temos um sumo sacerdote, se referindo a Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ora, alguns tentam aí dizer, ele era pecado em umas áreas, em outras não. Eu estaria mudando o que a Bíblia diz. Eu posso até sentir como você de não querer que Jesus possa ter sido tentado em determinadas coisas. Mas o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz e eu não vou sair dela. A Bíblia diz que ele nunca pecou, ponto. Isso sim, nunca, em nada. Mas que ele em tudo foi tentado, a mesma Bíblia também diz. E é por isso que ele pode se compadecer de nós com um sentimento sem igual e que nós entendemos que ele pode. Porque mesmo que alguém dissesse, olha, o nosso Deus, ele entende quem somos nós, alguns de nós diriam, entende, mas assim, enquanto a pessoa não foi, eu aprendi isso em ser mãe, A gente, antes de ser mãe, sempre acha, né, que sabe o que é ser mãe por aquilo que nós vemos. E até fazemos muitas promessas. No dia que eu for mãe, isso não vai acontecer, aquilo vai ser assim, né? E todas as que são mães dizem, espera que quando você for, você vai ser. E é uma realidade, E elas estão certas de dizer, até lá você não vai verdadeiramente conhecer. Claro que o paralelo é muito longe com Jesus, mas para nós humanos é a mesma coisa. Nós, em saber que ele viveu na nossa humanidade, nós temos a segurança que ele sabe exatamente o que é ser humano. Então, é para nós entendermos que ele conhece e nos conhece por dentro e por fora. Isaías capítulo 53 e versículo 3, o texto diz, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, vemos como um ser humano, não só ele era normal, no sentimento, no corpo físico, mas vemos aí um homem trabalhador, um homem que não tinha nenhuma aparência glamourosa especial, pelo contrário, esse era Jesus. Mateus capítulo 21 e versículo 18 diz, e de manhã voltando para a cidade, teve fome. Então pronto, Jesus, ele não era um espírito ambulante, que um espírito não teria fome, ele era um homem. E ele teve, a Bíblia diz claramente, com todas as letras, ele teve fome. Então Jesus tinha fome, tinha sede, tinha sono, tinha cansaço, todas as necessidades do homem, fisicamente ele tinha. Assim, nós aprendemos uma lição que aparentemente é super simples. Quem de nós não sabe que Jesus veio em carne, né? Que ele foi um homem, que ele se ofereceu na cruz do Calvário por amor a nós e morreu e ressuscitou. Este é o centro da nossa fé. É simples demais. Mas aprendemos algo muito profundo, que a mudança de coisas que parecem ser tão pequenas, na verdade, são movimentação espiritual, manuseados e levados ao nosso conhecimento por falsos profetas, que estão sendo
movidos e iluminados pelo espírito do anticristo. Coisa profunda, né? Então, uma lição que parece ser a mais simples de todas, na verdade, torna-se um chamar de atenção para nós tomarmos atenção nas doutrinas, conhecer e nos segurar nela, defender a doutrina, por mais simples, por mais que aquela diferença pareça tão irrisória, não. É diferente, irmão, desculpa, mas eu fico com o que eu aprendi da palavra de Deus. Irmã, me desculpa, mas isso aí é novidade, eu não faço questão de coisa nova não, irmã. A palavra que me salvou foi essa aqui, eu fico com essa aqui. Nós que temos esta convicção, se você ainda não leu a Bíblia inteira em um ano, entre comigo, nós temos um grupo no WhatsApp, inclusive, mas se você quiser ter mais informação na descrição do vídeo, você vai ter o site ou o link também para entrar em contato conosco no YouTube. Você já provavelmente até já viu, mas se não, nós temos os vídeos das leituras diárias já gravados, disponibilizados. Que Deus abençoe você, professor, te use, te capacite, a mim também, pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.